Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente para aprendermos juntos mais um pouco, né, sobre a palavra de Deus. O nosso tema hoje é respeito é bom e Deus gosta. E vamos falar um pouco sobre o relacionamento entre garotos e garotas. Você já ouviu falar a expressão clube do Bolinha ou clube da Luluzinha? Pois é, esse nome é dado a grupinhos comum na infância, só de meninas ou só de meninos, famosas panelinhas, que se formam nas escolas e nas ruas quando se tem entre 8 e 10 anos. Durante a adolescência, esses clubes vão perdendo a força, porque com a adolescência, rapazes e moças aumentam o interesse um pelos outros e procuram momentos para se relacionar. E esses momentos de relacionamento podem trazer várias situações. Situações boas, situações de respeito, situações de ajuda, situações que podem até edificar a nossa vida espiritual. Mas também traz consigo algumas situações como o desejo ardente. Por que desejo ardente? Porque é um momento em que o seu corpo está tendo transformações externas e internas. As externas são visíveis, as internas dizem somente respeito a você, porque mexe com os seus sentimentos e com as suas emoções. E do desejo ardente pode vir também a vontade de sedução, certo? E desses dois desejos podem começar as brigas, as fofocas e levar até a inimizades. Mas você sabia que para ter um bom relacionamento com garotos ou garotas, tem que haver um bom começo? E todo bom começo começa com um relacionamento consigo mesmo. Por isso agora eu estou convidando você a imitar José do Egito. José é um bom exemplo de como se relacionar consigo mesmo. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 21. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. O Senhor Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor Potifar. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, ele deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava até ficar perto dela. Então, nessa situação, José podia aproveitar-se tanto da posição privilegiada dentro do palácio de Potifar e também da beleza física, para levar vantagem não só com a esposa do seu senhor, mas também com as garotas do palácio. No versículo 6 diz que José era bonito e formoso, mas José não se tornou vaidoso nem orgulhoso, nem sedutor e nem exibido. Não ficava atrás das moças do Egito, se exibindo ou tentando seduzi-las. Não tinha nada para provar para si mesmo
nem para os amigos e nem para as garotas. José era um homem que se relacionava muito bem consigo mesmo, seguro de si, bom caráter e confiante na ação de Deus. É comum alguns adolescentes ficarem procurando os defeitos em si mesmo ou na sua aparência. Muitas vezes as meninas escolhem a roupa que vão vestir preocupadas se os meninos vão gostar dos seus dotes femininos, se vão achar o seu corpo bonito. Alguns meninos querem frequentar a academia e fazer musculação somente para atrair os olhares das meninas. Essas são formas de se exibir. É uma necessidade de mostrar aos outros o quanto se é homem ou o quanto se é mulher. Mas você precisa realmente disso? Vamos ver o que diz o Salmo 139, no versículo 14. Ele diz assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Quem aprende a ser grato a Deus pelo modo como foi criado, não sente a necessidade de viver provando o quanto é homem ou o quanto é mulher para outras pessoas, e nem fica procurando defeitos em si mesmo. Vamos neste momento orar agradecendo a Deus por ter criado você do jeito que você é. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu venho lhe agradecer, ó Deus, nesse momento, ó Pai, entrar em sua presença, ó Deus, e agradecer a Ti por ter criado cada um de nós, ó Pai, de modo belo, de modo maravilhoso, e somos uma obra perfeita de Ti, ó Pai. Ajuda-me, Senhor, a entender, Pai, que o Senhor me fez de modo belo, o Senhor me fez perfeito, ó Deus, o Senhor me fez com tudo aquilo que eu preciso para mim, ó Pai, e que não preciso ficar provando ou mostrando nada a ninguém, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, a seguir os Teus caminhos, ó Pai, com a certeza de que sou uma obra perfeita feita por Ti, ó Deus. Assim que eu oro e lhe agradeço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok. Agora que você aprendeu a respeitar a si mesmo, que todo bom relacionamento começa com esse respeito a si mesmo, agora precisamos aprender a respeitar o outro. Vendo como José era bonito e simpático, a mulher de Potifar, chefe de José, sentiu desejo por ele e o convidou para se relacionar com ela de maneira impura. Mas José, sendo um homem de Deus, um homem com H maiúsculo, não se aproveitou daquela mulher e nem a vulgarizou, não falou mal dela e a respeitou. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor, no caso Potifar, o seu chefe, o seu patrão, o seu senhor, como seu comandante, como seu chefe, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Senhor Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava, respeitando-a, e se recusava a deitar com ela e evitava até mesmo ficar perto dela. Então, a prova de respeito de José foi o seu não. Mas e se José aceitasse? A quem ele estaria desrespeitando? Em primeiro lugar, ao seu senhor Potifar, o seu chefe, o seu patrão, que o tirou do meio dos escravos, colocou José para morar em sua própria casa, confiou totalmente nele
e colocou José numa posição privilegiada. Depois José estaria desrespeitando também a esposa de Potifar, que também foi confiada aos seus cuidados. Tudo na casa estava aos cuidados de José. Provavelmente os cuidados com a esposa de Potifar também. Em terceiro, ele estaria desrespeitando a Deus, que também é o seu Senhor, pois estaria cometendo um pecado. E no seu meio hoje, como seria visto por seus amigos um garoto como José? Como seria chamado, como seria comentado sobre um garoto que rejeita um convite para ficar? Como ele seria chamado por seus amigos? E você, que como José é um crente no Senhor nosso Deus, como você enxerga o seu amigo ou amiga que não fica porque tem respeito por si mesmo e pelos outros? Ficar é pecado sim, pecado de imoralidade sexual, pecado porque torna impuro o seu corpo e o do outro, e pecado porque você desrespeita e se aproveita de outra pessoa somente por prazer. Você tem dúvidas? Então acompanhe comigo o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não como a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Então, ainda resta alguma dúvida? A palavra de Deus realmente não deixa dúvidas, não é? Ficar é realmente pecado, né? E é uma falta de respeito com o próximo, seja ele garoto ou garota. Então, depois de aprendermos a respeitar a si mesmo e depois de aprender a respeitar os outros, o que eu preciso fazer agora é santificar os meus relacionamentos. A mulher de Potifar ficou com raiva por ter sido rejeitada e difamou José. Ela inventou mentiras a respeito dele e as contou para todo mundo. Estragou totalmente o seu relacionamento com ele. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis, no capítulo 39, do versículo 11 ao 17. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu a história. Ele disse: Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim somente para me insultar. Então, pessoal, esta é um resultado de uma tentativa de sedução. Uma tentativa de sedução, uma conversa ou um comentário malicioso, ou um relacionamento sem compromisso, ou o famoso ficar,
pode estragar um relacionamento e acabar uma ótima amizade. Pode terminar com sentimentos abalados, egos feridos, amizades destruídas, acusações falsas e principalmente com a quebra da comunhão com Deus. Vocês já notaram quantas amizades são desfeitas por causa do ficar? Se uma garota fica com um menino que a amiga estava afim, pode acabar a amizade das duas e a amiga pode falar mal da outra que ficou para os colegas. Pense também em casos que você já ouviu comentários desrespeitosos sobre meninas ou de meninos, de como se vestem e até de situações em que você foi estimulado por amigos a ficar com alguém. Pensamentos e palavras maliciosas, desejos impuros e atitudes carnais contaminam e estragam o relacionamento com amigos do sexo oposto. E você pode santificar o seu relacionamento, trocando ideias, sendo gentil, conversando, respeitando e falando do amor de Deus com os amigos do sexo oposto. José é o nosso exemplo. José zelou pela sua santidade, zelou pela santidade dos seus relacionamentos e acabou na prisão. Mas quem ficou preso realmente? A mulher de Potifar ficou presa na mentira, nos desejos carnais, na sedução, certo? E José, mesmo na cadeia, estava livre. Seu espírito estava livre do pecado. Seus pensamentos estavam livres da malícia e seu corpo livre de desejos impuros. E Deus o recompensou, tornando José ainda governador do Egito. Ok, pessoal? Acredito que através desse vídeo, dessa palestra aí que tivemos, seja possível a vocês completar aí os exercícios do caderno de vocês. Se alguém quiser, eu mando aqui o esboço em PDF. Tá? E o nosso desafio, não, como continua apenas aqui com o desafio da Marcela, de vocês fazerem um vídeo com o versículo, com o Salmo 139, versículo 14, colocando o seu nome no versículo, como eu vou fazer agora. Eu, Aparecido, te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Aguardo o vídeo de vocês. Oremos agora, encerrando e pedindo a proteção de Deus para o resto da nossa semana. Obrigado, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, por este momento, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter me conduzido através do seu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado, Senhor, que essa mensagem tenha ficado clara, Pai, e que chegue da maneira que o Senhor quer que chegue aos ouvidos dos adolescentes, ó Pai. E dá-nos força, Senhor, para enfrentar esse momento difícil que o país está passando, que todo mundo está passando. Proteja os adolescentes, ó Deus, proteja a família deles, ó Pai. E que todos estejam tomando o máximo de cuidado, ó Deus. E que neste momento, que estão tendo um pouco mais de tempo, procurem mais da Tua Palavra, ó Deus, procurem chegar-se mais a Ti, ó Pai, para que podemos voltar brevemente a ter um momento de comunhão e podermos nos reunir como corpo de Cristo. Assim que eu oro e lhe agradeço, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.